Essa síndrome chama Klippel de Treinonet. Klippel-Treinonet. Klippel-Treinonet. Que é o nome próprio de quem descobriu a síndrome. São dois estudiosos que descobriram a síndrome e, em homenagem a eles, foi colocado o nome. Quando a gente vê assim essa matéria e o caso do Wellington, me parece ser uma síndrome rara ou você tem conhecimento assim de muitos casos? Ela é rara e complexa. Complexa. Até o próprio diagnóstico, imagino, Até o próprio diagnóstico. Porque tem se levantado estudos para fazer um estudo genético, mas até hoje o diagnóstico mesmo ele é clínico, a partir das alterações vasculares e de crescimento dos membros que esses pacientes vão desenvolvendo com a evolução da idade. Nós tivemos aqui agora há pouquinho com uma obstetra, né? Sim. Falando sobre outra bactéria e tal, num outro problema, estreptocócico. E a pergunta é, a mamãe identifica isso durante o pré-natal? Só através dos exames de ultrassom específicos, né? Para diagnosticar a má formação. Entendi. A mamãe do Wellington esperou e já sabia ao nascimento que ele teria alguma má formação. Não saberia... Que seria essa síndrome, com esse nome. Não, ela não conseguiu ter esse diagnóstico no pré-natal, mas saberia... Que haveria uma anomalia. Que haveria uma anomalia. E no caso, por exemplo, da mamãe do Wellington, que o Wellington nasceu com essa anomalia. Se ela tiver outro filho, ela corre o risco, a pessoa que tem, de gerar outro filho com a mesma síndrome ou não? Isso não é um genético? Problema. Pode Essa ser? síndrome não tem um perfil familiar, tanto que você não vai diagnosticar na família do Wellington um caso semelhante. E ele tem um irmãozinho que não tem a síndrome. É mais velho ou mais novo, irmãozinho? Mais novo. Então aconteceu esse caso, né, que eu acabei de perguntar, e ele não tem nenhuma anomalia. Não tem. Conta pra gente, explicando o que é essa síndrome, o que acontece no corpo humano, no físico da pessoa. A criança, ela já nasce com uma má formação vascular. Então, no caso do Klippel, o sistema venoso profundo, né, a circulação das veias profundas, elas ou não aparecem ou são menores do que o necessário. Com isso, o organismo, para se organizar, ele passa a ter esse fluxo venoso pela circulação superficial. Com isso, vem um bebê que já pode nascer com varizes. Associado a isso, ele pode ter comunicação entre os vasos arteriais e venosos, fazendo com que uma perna possa ser maior do que a outra, um pé maior do que o outro. 76% dos comprometidos com a síndrome, eles têm de um lado só. No caso do Wellington, nós temos bilateral. E associado a isso também vem o inchaço. Então, os membros tendem a reter muito líquido e desenvolver um problema que chama linfedema. Então, nós teríamos na síndrome varizes, os hemangiomas, que são aquelas manchas, e o linfedema, que é o inchaço. Poxa vida. Na época que eu encontrei com a Regiane no aeroporto, ela vinha do Hospital das Clínicas para um tratamento, provavelmente, para o Wellington. Como é que isso é tratado no nosso sistema de saúde, doutora Eneida? Assim, ele é... Nosso sistema de saúde público, ele oferece esse tratamento? Ela é 100% atendida, ela tem outras necessidades que dependem de tratamento particular? Olha, o sistema público, ele oferece o diagnóstico, um acompanhamento, mas, infelizmente, não é uma forma plena de tratamento, porque como a medicina tem evoluído muito, e esses novos métodos, tanto diagnósticos quanto de tratamento, eles ainda não estão totalmente acessíveis ao nosso sistema público. Com as novas técnicas de tratamento endovascular, nós temos conseguido mais acesso ao sistema público, mas em Belo Horizonte ainda é uma crescente, sabe? Esse acesso pleno nós não temos ainda em Belo Horizonte por um caso da complexidade do Wellington. Associado também ao problema do linfedema, que ele desenvolveu de uma forma considerável, que precisa de umas fisioterapias específicas de reabilitação, que são trabalhosas, que demandam um profissional com um treinamento específico, umas formas de enfaixamento para contenção daquela perninha também, que tem que ter um tratamento específico. Então, a gente não tem um pessoal tão bem formado na quantidade que nós necessitamos para dar acesso público a essa população de pacientes. Doutora Eneida, só uma curiosidade, quando eu conheci, eu sei que sim, mas hoje o Wellington anda? Ele anda. Anda. Lembrando que a doutora é médica do Wellington, né? Então, é um caso que ela conhece, não é um caso que ela está pegando aqui na TV
Não, já conhece o Wellington. Conheci ele com 10 meses de idade. Ah, desde bebê. Desculpa, pode falar, vontade. Eu ia perguntar, se essa síndrome, a tendência dela é no sentido aumentar mais, por exemplo, ele tem um inchaço, os membros, aquela assimetria. A tendência é essa assimetria, ela aumentar mais, ela é algo gradativo, se isso não for cuidado. Como que funciona, doutora? É gradativo. E cada dia vai aumentando, vai inchando, vai crescendo? Sim, por isso que tem que ser, inclusive, um acompanhamento multidisciplinar. Tem que ter um ortopedista especializado para estar controlando esse crescimento dos membros. Por exemplo, o Wellington desenvolveu, no momento, uma diferença de uma perna para a outra de 7 centímetros. Uma perninha maior do que a outra. E os pés também, eles têm um crescimento muito maior do que o normal, né? O que dificulta o acesso até a sapato. Então, nós temos que mandar fabricar sapatos especiais. Esses sapatos têm que ser com um conforto próprio, tem que ser uma modelagem específica para esse paciente. E a nossa grande preocupação é controlar esse crescimento desordenado para manter o mais dentro da média possível. Porque, logicamente, uma criança com 11 anos que tem uma diferença de membro dessa proporção, quando ele tiver 30, outros problemas ortopédicos associados, com certeza ele terá, né? E se a gente deixar crescer de forma, sem controle mesmo, ele tem o problema que ele tem hoje, por exemplo. Hoje ele está com dificuldade de ter um sapato para ele não tem sapato. Entendi. Doutora, obviamente, como você comentou, por ser da área de angioplastia, como médica, os problemas são venosos e no caso do Wellington desenvolveu algo específico nas pernas. É típico dessa síndrome ou ela pode acontecer em outras partes do corpo também? Ela acontece e o Wellington tem em outras partes do corpo também. Também. O grande problema que nós estamos acompanhando no Wellington no momento, é porque esses hemangiomas que eu estava explicando para vocês, que são microvasos mal formados na pele, eles são muito frágeis. Então, com qualquer toque, ou mesmo até espontaneamente, ele pode levar a sangramento. E o Wellington está enfrentando essa questão do sangramento. Por isso que ele fala, eu não posso sair para brincar, eu não posso jogar futebol, porque ele tem um risco muito grande de machucar. Lesões, né? E esses sangramentos muitas vezes também vêm associados com dor. Então é uma criança que tem que lidar com uma dor. Uma dor limitante. Ele tem uma dor constante, doutora? Ou, por exemplo, quando ele anda normalmente, mesmo andando, ele também sente dor? Essa síndrome, ela provoca isso? Essa dor, ela é intermitente, vai e vem. E geralmente, quando ela vem associada a infecções e inflamações desses tecidos mal formados. Porque o linfedema, ele é rico em água e proteína. Proteína é comida de bactéria. E o sangue também é comida de bactéria. Então, como ele tem isso tudo muito à flor da pele, é a flor da pele, então ele é um paciente com imunidade diminuída, ele é sensível a essas infecções. Quando vem a infecção, aí vem dor, e essa dor é importante. A gente viu aqui o apelo da mamãe Regiane, até mesmo financeiro, com a conta corrente todo para disponibilizar para ajuda. Qual é a necessidade do Wellington hoje, dessa ajuda financeira? Para que especificamente, doutora? O mais urgente para o Wellington hoje é controlar esses sangramentos. Porque ele é uma criança em crescimento e isso está comprometendo não só o crescimento, como as questões nutricionais e fisiológicas dessa criança. Porque esse sangramento vem sem avisar e é um controle complexo. Para esses sangramentos, a gente conta hoje com os tipos de laser especiais que são próprios para esse tipo de tratamento. Então, ao meu ver, como médica, seria o mais importante este controle. Mas a gente não pode parar no tratamento dele por aí. Porque, como eu já expliquei, ele tem essa diferença de membros que já está importante, esse pezinho que cresceu, que já não cabe em sapato nenhum, né? Então, seria um escalonar de tratamento para ele. E é um paciente que demanda um controle constante. Não é uma síndrome que você vai fazer X tratamentos, X frequências e sarou, né? Ele tem que controlar totalmente e manter um cuidado contínuo. Existe algum estudo feito se isso pode acometer mais homens
ou mulheres, doutora? Ou não? Não, mas o que é importante a gente levar em consideração também, né, que esses pacientes eles podem evoluir com comprometimento dos órgãos internos. Então, ele pode ter hemorragia digestiva, hemorragia do trato intestinal, inclusive hemorragias cerebrais. Isso provavelmente compromete o desempenho dele em relação à escola, relacionamento. No momento ele não tem nada. Isso é uma ele preocupação que nós temos que ter. Né? Cautela. É uma cautela. O número de óbitos com essa situação é comum dentro dos raros casos? Tem cura? Não. Isso, a princípio, assim, humanamente falando, ou é algo que estão buscando isso? O que eu sempre explico para o meu paciente é o seguinte: o médico fala em cura quando ele consegue devolver totalmente ao paciente aquela função. Ok. Como essa síndrome se trata de uma má formação, ou seja, ele nasceu sem determinados segmentos vasculares que são necessários para um funcionamento normal, nesse contexto, a gente diria que não tem cura. Entendo. Eu gosto de falar muito em reabilitação. Então, você controla o paciente para ele ter uma vida normal. O Wellington vai à escola, ele é inteligente, Super. ele estuda. Ele conversa bem. Muito bem. Comunicativo. Muito bem informado, entendeu? Não tem limitação. Ele tem limitação física. Né? Doutora Eneida, o diagnóstico, né? Me parece que a gente falou ali numa síndrome que a senhora disse especificamente, parece que tem alguns sintomas que talvez confunde um pouco com a síndrome de Proteus. Esse diagnóstico, ele é fácil de identificar ou o paciente com essa síndrome pode ter muitas características de outras síndromes e pode confundir na hora desse diagnóstico? As síndromes podem ser combinadas. Isso realmente gera uma complexidade ainda maior no tratamento, no acompanhamento. Por ser raro, né? Porque a gente, na literatura, tem pouca publicação, são poucos estudos, exatamente porque é um universo pequeno, né? Então, a gente tem uma população que nós temos que estar acompanhando progressivamente para estar tendo noções bem informadas e bem fechadas. No caso do Wellington, nós temos esse desafio associado, que é a síndrome de Proteus. Né? A síndrome de Proteus tem características que podem se sobrepor com a síndrome de Klippel, porque também temos crescimento anômalo dos órgãos, né? Dos membros, dos órgãos, e no caso dele, a gente preocupou com associar essa síndrome também, porque ele tem... e pode vir nessas síndromes também, né? Algumas alterações no tórax e abdômen. E essas alterações, elas são caracterizadas por acúmulo de linfa, acúmulo de líquido. Então, seria como se naquele órgão, ou naquele complexo tórax, aquele complexo abdômen, nós tivéssemos cistos grandes, que podem estar intratorácico ou intraabdominal, ou na parede. Entendi. Então, foi uma outra questão que teve que ser levantada, né? Diagnóstico. E essa desproporção também do crânio, do tórax, do abdômen, do quadril, dos membros inferiores. Gera uma desproporção nessa síndrome. Mas nem sempre é possível a gente separar as síndromes. Ou fechar totalmente. Um diagnóstico com a síndrome. fechado. Porque você tem que ter um exame genético, né? Então, teria alteração do cariótipo. Mas, às vezes, você faz o exame com uma pessoa habilitada, isso a gente dispõe no sistema público, inclusive, mas você não consegue o exame completo, que te fala para você, não, fechou, realmente é. E isso não é incomum nessa síndrome. Mas o que se encontra realmente é uma alteração em um gene. Em um gene. Entendi. Mas a síndrome do Klippel, o diagnóstico é clínico. A partir do momento que você vê hemangioma, né, que são esses vasos mal formados de pele, um crescimento maior de um membro do que do outro. E varizes, já na tenra idade, como 10 meses, um bebê com varizes, né? Você já vai pensar de cara no Klippel. Né? O Proteus já tem essas outras características que a gente também vai ver na análise, né, no primeiro exame do bebê, mas aí você precisa, né, de acompanhar a longo prazo. Entendi. Uma pergunta, a alimentação, ela é diferenciada, doutora, no caso de quem tem essa síndrome? Não é que ele tenha intolerância, ele pode comer o que ele quiser. Agora, se a gente for pensar em termos de saúde, esse paciente tem que ter uma alimentação balanceada, mais saudável, um controle
de peso muito certinho, né? A obesidade ali seria um problema muito sério. Circulação também toda. E a outra questão é que você perdendo sangue, né, de forma descontrolada, ou quando nós temos associado essa síndrome no intestino, ele não tem absorção adequada. Então você tem que ter um balanceamento das proteínas, dos nutrientes, das vitaminas. Por isso que você falou do atendimento multidisciplinar. Até uma nutricionista aí, né, é importante no processo. Com certeza. Multidisciplinar é fundamental. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se. E se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.